anteriormente. Sabedoria divina para selecionar amizades. Amizade vai mais do que alguém que possa me dar bens materiais, alguém que possa... Não, a amizade é algo espiritual, irmão Eugênia. E a palavra do Senhor está nos dizer assim, que o homem espiritual, vou considerar que o homem sábio, que tem sabedoria divina, discerne tudo, todas as coisas, e de ninguém é discernido. Então nós precisamos dessa sabedoria para podermos discernir o espírito por detrás daquela pessoa que nós queremos fazer amizade. E numa amizade, eu sou amiga da irmã Alexandra, não sou a mãe Alexandra que tem que se beneficiar. Eu atento para aquilo que é do interesse da irmã Alexandra, e a irmã Alexandra também atenta para aquilo que é meu interesse. Eu não posso ser pesada para si, e tu também não podes ser pesada para mim. Essa amiga, esse amigo busca que eu não transgrida a lei do Senhor. Não quero ter só alguém porque não, vocês comem junto pizza, porque vocês muitas das vezes viajam juntas, é tua bênção. O que costuma te falar? Qual é o mais que acrescenta na tua vida? O que te traz de bom que quando você está sozinha você diz, não, valeu a pena ouvir a irmã Elsa aquele conselho? Quando nós temos bons amigos ao nosso lado, esses bons amigos, eles não estão aí só para nos passarem a mão na cabeça, não estão aí só para nos apoiar. Então, nesta seleção realmente das amizades, temos realmente que ter amigos que nos incentivam ao amor e às boas obras. E o amor não é dizer sempre que tá certo, não avança. O amor é mesmo. Quando tem que te repreender, te repreende. E nós temos que achar muito preocupante, não é? Quando aquelas pessoas que nós consideramos nossas amigas só nunca nos falam nos repreendem. Sim. Amizade espiritual. Amigo ora pelo amigo. Jó intercedeu pelos seus amigos. Então, se nós queremos sabedoria para selecionar a amizade, nós temos que buscar sabedoria a Deus que está acessível a todo mundo que busca. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos ao Momento de Sabedoria. Saudamos a amada igreja, a todos que nos acompanham com a bendita paz do Senhor. Dizer que hoje está uma bênção, sempre com mulheres que eu sempre digo que eu bebo muito, muito delas. Eu me rendo à graça do Senhor que há na vida delas e eu reconheço que são pessoas que acrescentam mais na minha vida, não querendo ser repetitiva, mas dizer que elas são uma bênção para nós, para a igreja, para o corpo de Cristo. Dizer que hoje está aqui a nossa irmã Elsa. Amém. A paz do Senhor, irmã Alexandra, a paz do Senhor, você que nos acompanha lá de casa. Glória a Deus, aleluia. E temos uma presença de uma das mulheres da graça que está conosco, irmã Leocádia Bote. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor, irmã Elsa, irmã Alexandra. Amém. A paz do Senhor a todas as amadas que nos acompanham Glória a Deus. Pela plataforma do Facebook. É uma honra estar aqui, realmente. É um programa que é uma bênção para quem ouve, e é por isso que não está a desperdiçar tempo, amém? Está no lugar certo, é programa de sabedoria. Muito obrigada pelo convite. Glória a Deus. E sendo assim, como é um culto ao Senhor, eu vou pedir a irmã Leocádia, então, a nossa convidada especial, amém, que possa fazer a oração de abertura em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Querido Pai, querido Deus, muito obrigada, Pai, porque nos reunimos mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Papai, é a Tua palavra. O poder está na Tua palavra. Senhor Deus, que nesta noite seja derramada uma porção recalcada de sabedoria, Deus. Jesus. Com base no tema que temos hoje, fale conosco. Fale com cada amada que está, Senhor Deus, conectada hoje. Papai, quebra todo o jugo de ignorância, Pai. Se havia alguma ideia negativa, Senhor Deus, queremos que hoje esteja a mente clara. Se via, assim, alguma mente, Senhor, escura, Pai, que haja clareza hoje, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, traga luz ao nosso entendimento. Papai, nós aprendemos que sabedoria não se aprende na escola, mas é um Espírito, Senhor. E é nesse Espírito que queremos beber hoje, esse Espírito que nós queremos ter hoje, Pai. Fale conosco profundamente, Pai. Derrame da Tua graça nesse lugar. Pai, vamos ministrar a Tua palavra, Senhor Deus. Nós só queremos cooperar contigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para beber da tua vontade, da Tua palavra.
palavra. Em nome de Jesus. Age conosco, Senhor. Nós consagramos tudo nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dizia a irmã Elsa que hoje temos um tema muito abençoado também. Graças a Deus, Deus tem nos dado temas abençoados aqui, tem edificado as nossas vidas, tem nos dado sabedoria. Deus tem falado em nós e através de nós para a edificação dos santos. E hoje nós temos o tema sabedoria divina na escolha de padrinhos para o batismo, casamento ou, quiçá, para a dedicação da tua criança. Nós estamos a falar para os filhos de Deus que é sabedoria divina, e o amado talvez também está a ter o contato com a palavra pela primeira vez, certamente vais te beneficiar de alguma coisa vindo da parte do Senhor. Irmã Leocádia, irmã Elsa, nós estamos a dizer que é sabedoria divina na escolha de padrinhos. Irmã Leocádia, é sempre bom saber o porquê que estamos a falar desse tema. Alguém pode dizer que na Bíblia não se fala de padrinhos, por que estamos a falar de sabedoria divina para escolher padrinhos? E por que estamos a falar disso? Dizia eu e irmã Leo, nós vamos definir depois o que são padrinhos, quem é a pessoa de padrinho, mas, no entanto, na Bíblia não está claramente, a Bíblia não fala de padrinhos, mas nós queremos te trazer uma sabedoria porque é algo cultural e que, se hoje em dia os cristãos adotaram também esse costume e não atropela a palavra do Senhor, não atropela os nossos princípios, e nós agora também adotamos. E que tal partilhamos uma sabedoria, então, quando chega esse momento de escolher algum padrinho, alguma madrinha, então é bom nós partilharmos esses momentos para nos edificarmos como os filhos de Deus. E dizer que com o evoluir da nossa partilha, nós vamos procurar saber quem é o padrinho, o porquê da escolha. Na Bíblia não está porque nós estamos a falar isso, então certamente o Espírito do Senhor vai nos alimentar quanto a esta partilha hoje. Então, irmã Leocádia, será que, se a Bíblia não fala de padrinhos, é obrigatório alguém ter padrinhos para dedicar a criança, para batizar, para casar? Amém. Sabemos que nem tudo está escrito de forma literal na Bíblia com relação a um certo tema, mas podemos encontrar bases suficientes, né, para situações explícitas, implícitas, explícitas na palavra. O que é que eu quero dizer? Sim, a Bíblia não retrata muito aquilo que é o tema padrinho. Na Bíblia não tem uma base que se diz, não, tem padrinho X e madrinha X. Mas há bases que, se nós formos ver quem realmente é o padrinho, a gente consegue enquadrar. Nós tivemos a partilhar e aprendemos que o padrinho é alguém que faz a vez do pai. É aquele que fosse como o pai. Segundo os pais. Segundo os pais. E um pai exerce uma influência de tal forma até espiritual. Podemos ver o padrinho como alguém que está ali como não alguém para dar presentes, mas alguém para ser presença. Todo afilhado tem que olhar para o seu padrinho, fazendo uma escolha certa. Falando para os filhos de Deus, recomenda-se que todo afilhado deve olhar para o seu padrinho e ver características de Deus. Tem que procurar ver, quando for fazer a escolha, ver características reais de Deus na fazer a escolha do seu padrinho. Porque, minhas irmãs, a má escolha dos padrinhos pode te fazer futuramente ter também atitudes erradas em longo percurso, mediante o percurso que você vai correr. Se você fazer escolhas insensatas, é por isso que não pode ser algo feito empiricamente. Há que ter mesmo sabedoria divina. Porque é alguém que vai exercer até domínio espiritual sobre você. Amém. É alguém que pode até decidir algumas decisões na tua vida. Porque você está ali, você vai seguir a voz da direção, porque o padrinho tem essa obrigação. Muitas das vezes nós vimos episódios que os padrinhos depois chegam uma hora que já não estão lá. Não, isso é errado. Pois os padrinhos têm a função de guiar, de conduzir aquele indivíduo, aquilo que é o afilhado. Amém. Irmã Leocádia, por isso é que o dicionário diz que os padrinhos, segundo a concepção do dicionário, são tidos como pessoas defensoras, protetoras. Certo. Né? E
pessoas que nós temos como referência. Certo. Como referência, Maelsa, que prática, como a irmã Leocádia dizia muito bem, são como segundo pais para nós, segundo pais para nós. Quer dizer, na ausência dos pais, os nossos padrinhos podem jogar o papel de pais. Eu vejo, tem pessoas, eu conheço muita gente que foram criados, os pais morreram muito cedo, os padrinhos cresceram, criaram, e na fase adulta os padrinhos tiveram que lhe entregar para um outro padrinho já no casamento, porque os pais escolheram eles como padrinho quando essa pessoa ainda era criança, quando ela perde os pais, criaram ela, tornaram-se pais para ela. E depois tiveram que entregar ela para o casamento, aí teve que escolher um outro padrinho. Mas estamos aqui a definir, eu disse assim, que são como, segundo a percepção do dicionário, nem são pessoas tidas como pessoas protetoras, nem pessoas como referência, padrinhos para nós. Então, irmã Elsa, nós estamos a dizer, se a Bíblia não fala de padrinhos, não tem nenhuma referência bíblica, é obrigatório ter padrinho quando uma pessoa for para apresentar a sua criança. Nós vimos quando Jesus foi apresentado, né, no livro de Lucas 2, de 22 em diante. A Bíblia não faz referência de padrinhos. Quando foi no 8º dia ser apresentado no templo, a Bíblia não fala de padrinhos. No entanto, teve testemunhas. Teve o Simeão, teve a viúva Ana. A Bíblia não diz que foram padrinhos, apenas foram como testemunhas, assim podemos dizer. Mas não estamos a dizer, a Bíblia não faz referência de nome padrinhos, mas nós estamos a ver que padrinhos são como segundo pais para nós, Maelsa. O que mais pode, né, nos dizer acerca de... É obrigatório ter padrinhos para alguém dedicar a sua criança na igreja, para alguém batizar o seu filho, para alguém casar. Qual é a importância que tem essa figura de padrinhos na relação, tipo, num casamento, na dedicação de uma criança? Amém. Eu estive a ler e diz que a origem desse termo padrinhos ou o apadrinhamento diz que a sua origem remota ao século II, certo, com origem religiosa cristã. Nesse caso, aí abria um parêntese que estava a falar mesmo da Igreja Católica. Então, diz que o papel do padrinho é mesmo para assumir isso que já as minhas amadas falaram, que são os segundos pais. Agora, certo que, né, fizeram também menção disso, que a Bíblia não nos apresenta assim eventos bem palpáveis sobre esse assunto. E a irmã Alexandra agora perguntou se é obrigatório, por exemplo, no termo na questão de apresentar uma criança, de dedicar uma criança. Eu penso que de alguma forma é sempre bom. É sempre bom porque, apesar que nós não batizamos bebês, mas se aquela pessoa que eu como mãe, por exemplo, tenho alguém em estima, uma grande consideração por alguém, um grande respeito por alguém, eu posso convidar aquela pessoa para que seja, então, o padrinho para a dedicação do meu filho. E aquele apadrinhamento pode começar ali, em tenra idade. Ele vai acompanhar aquela criança, vai se tornar um adolescente, amanhã torna-se um jovem adulto, casa e, se de facto ele pretender levar aquele apadrinhamento até o seu casamento, seria muito bom. Agora, é realmente, neste caso, por exemplo, da dedicação das crianças, é mesmo da responsabilidade dos pais escolherem pessoas idôneas. Escolherem pessoas idôneas, aqueles que, de alguma forma, na nossa ausência como pais, ou mesmo na nossa presença, vão fazer esse mesmo papel. Perfeito. De transmitir sempre bons valores e princípios àquela criança. Perfeito. Então, e nós crescemos com isso, o meu padrinho, o meu irmão espiritual, dizíamos no filho do padrinho, chamamos irmão espiritual. Perfeito. Então, por quê? Porque há realmente aí uma grande conexão. E a irmã Leocádia falou muito bem isso no princípio. É mesmo uma questão espiritual. Podemos, quer dizer, aquele padrinho ali pode, de facto, edificar aquela criança sobre bons princípios, ajudar mesmo aqueles pais. E vimos que a questão, creio que vamos falar disso um bocadinho mais à frente, isso no sentido do mau sentido de escolhermos alguém
na questão financeira, mas de acordo com o que eu li, também o padrinho tem essa responsabilidade de custear, de ajudar nas despesas. Perfeito, Maelsa. E é aí onde eu quero me centrar também. Mais do que ver esse lado social, vamos supor que eu quero dedicar a minha criança. E eu, ao escolher este padrinho, eu tenho que ter em mente que é alguém que vai crescer, né, vai acompanhar o trajeto do meu filho até a fase adulta, suponhamos. E os princípios que eu tenho, será que esse padrinho tem? Porque o que eu quero passar para os meus filhos, será que ele pode passar também? Mais do que ele tem a responsabilidade também na responsabilidade social, sim. Mas mais do que ver esse lado de responsabilidade social, o que nós queremos passar a sabedoria desta noite é ver o lado espiritual desta pessoa, porque nós estamos a falar de sabedoria divina, nós estamos a falar para os filhos de Deus. Certo. Mais do que esse lado, se tiver alguém que nunca teve contato com a palavra, que saiu nessa noite, possa te alcançar através deste programa. Então, se eu quero, o que é que eu quero dos meus filhos? Eu quero que eles cresçam nos princípios cristãos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer alguém que tenha os mesmos valores comigo, que tenha as mesmas crenças comigo. Porque nós estamos a dizer que eles são como segundo pais para os afilhados. Então, na minha ausência, bom, eu estou aqui em África, de repente, a madrinha do meu filho vai para a Europa, para a América, e eu tenho a necessidade de enviar o meu filho para estudar na Europa e na América. E a única pessoa que eu tenho lá é este padrinho. É onde eu estou a dizer que princípios essa pessoa terá ou que tem para depois fazer o papel que eu poderia fazer, para ele fazer esse papel para os meus filhos. É onde eu digo, Imalocari, que é onde eu estava a dizer que a sabedoria divina é muito importante. Na escolha dos padrinhos. Eu não vou escolher alguém porque cresceu comigo, porque fez algum bem a mim, e aí sim, pode ser meu padrinho de casamento, meu padrinho para o meu filho. Mais do que isso, o que essa pessoa acrescenta, porque se eu como pai, ele segundo pai, o segunda mãe, eu tenho que ensinar o filho o caminho do Senhor, para que a mãe não venha se desviar. Eu tenho que sentar com ele à mesa, como a palavra diz no livro de Deuteronômio 6 em diante, que eu tenho que sentar com ele à mesa para falar da palavra. Esse padrinho, quando não tiver, vai fazer esse papel. A madrinha, quando não tiver, vai fazer esse papel. Quando meu filho vai lá passar o final de semana, o que a madrinha lhe passa é o mesmo que eu passo. Certo. E nós falávamos também de sabedoria divina na escola de padrinhos para o casamento. A irmã Lucária disse uma coisa no princípio. Hoje em dia nós vimos que alguns padrinhos que pelo caminho eles ficam e os afilhados caminham sozinhos. Certo. Se eles são como segundo pai, há questões que surgem no casamento, porque nós falávamos que não é obrigatório, mas como é uma cultura, e uma cultura que hoje em dia vem tomando lugar até na vida cristã, e não atrapalha os princípios bíblicos, é muito bom ter padrinhos. Porque há coisas que vão acontecer durante a trajetória, durante o trajeto, que eu poderia não ter assim muita abertura para falar com meu pai, porque um pai que me gerou, uma mãe que é sempre diferente se eu for falar de alguma situação que de algum modo pode ferir o coração dele, que tem a ver com o meu parceiro. Eles poderão começar a olhar agora com outros olhos. Mas se eu for falar com o meu padrinho, que é alguém neutro, por mais que eles são como segundo pai, mas são pessoas neutras, ele vai olhar para mim e para o meu parceiro como filhos, na mesma categoria. Será diferente o meu pai ouvir alguma coisa negativa do parceiro e eu olhar com os mesmos olhos o meu parceiro, né? Alguma coisa vai dizer, trata-se da minha filha. Mas os padrinhos estão aí para quê? Para eu poder falar, os dois vão falar, o padrinho vai analisar de maneira de, não. Tudo bem que os pais podem fazer, mas o padrinho vai dizer, os dois são nossos filhos. A minha mãe não vai estar imparciais. São imparciais. Então, e os padrinhos também, nós temos que saber, ao escolher padrinho, é alguém que vai entrar na nossa vida, na nossa intimidade. Que tipo de pessoa que eu vou escolher para entrar na nossa intimidade? Que tipo de pessoa eu vou escolher para um dia, quando eu não estiver aí, fazer algum papel, fazer esse papel para o meu filho? Mas mais do que ao escolher essas pessoas, os padrinhos são pessoas que vão entrar na nossa vida, na nossa intimidade. Que tipo de pessoas são, Imaelsa? Porque há situações que surgem, se essas pessoas não tiverem sabedoria, vão destruir. Certo. Para além de destruírem, de levar a nossa intimidade
fora. Não vou escolher porque não crescemos juntos, estudamos juntos. Não, mas eu vou Certo. escolher porque você que é um homem. Você vai ver que quando Jesus E foi... uma mulher. Vamos ver se o Lucas 2, mas só, vou já passar a palavra a Emaleu para não monopolizar aqui. Você vai ver que aqui em Lucas 2, quando Jesus foi, vê só a referência que a palavra faz. Padrinho, além de serem padrinhos, são testemunhos, vão testemunhar um ato, vão testemunhar um evento importante. Tudo bem que Jesus eles não foram referidos aqui, a Bíblia não faz referência a que eles foram como padrinhos de Jesus, mas tem uma coisa aqui que a mim me chamou muita atenção quando eu estava a ver esse texto, Lucas 2, 22, mas vou me basear já 25 para não levar 25, muito tempo. mãe. Lucas 2, 25, verso 25, ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não, peraí, acho que eu troquei alguma coisa aqui. Onde foram testemunhar, o testemunho foi Simeão, na apresentação de Cristo ao templo. Mas você me ajuda aí quando... Aqui Sim. talvez possas começar no 27. Certo. Não? O 27 de Cristo, posso ler? Sim. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Perfeito. de Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz. Certo. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação. Testemunharam esse ato, mas a Bíblia não faz referência a ti, porque eram padrinhos. E a viúva Ana também, que testemunhou, mas também não fizeram referência como padrinhos. como padrinhos. Mas eu me refiro, o tipo de homem que eu quero escolher. Que estava lá o Simeão, o caráter que tinha. O caráter que tinha. Não, mas o Simeão já se encontrava no templo, ele já esperava a consolação, ele já queria ver o Salvador, porque é uma promessa que ele esperava. Mas o que eu quero fazer referência aqui, o quê? A pessoa que eu quero escolher para estar ao meu lado, que tipo de pessoa é? É importante que essa pessoa seja temente ao Senhor, o temor do Senhor. Quando eu digo temor do Senhor, mas você tem que ter temor do Senhor na boca. Quando te confiam um segredo, principalmente que tem a ver com a intimidade do casal. Certo. Principalmente o que tem a ver com a intimidade, você tem que ter temor do Senhor na boca. Entenda? Certo. Temor do Senhor. Há momentos que você quer falar. As pessoas pensam que quando eu falo, a Leo me conta algum problema, e eu, quando eu falo que a Leo me confiou esse problema, como se eu sou a tal, e que ela me confiou porque eu sou a tal, por ser que ela me confiou esse segredo, tipo, ela achou que eu sou a pessoa que não tem, a pessoa que não. Não! E que contando, eu ganho um ponto na irmã Elsa. Olha, a mãe Lô me contou, então, tipo, eu sou a mais espiritual, sou a mais... Não, tenha temor do Senhor na boca. Aí eu digo nas histórias, tenha sabedoria ao selecionar, ao querer escolher padrinho para o teu filho, porque eles vão entrar na vossa vida, irmã Elsa. Vão entrar na vossa intimidade. Como padrinho do vosso casamento, vão entrar na vossa intimidade, porque haverão questões que vocês não vão poder abordar com vossos pais. Certo. Para não deixar mal a tua esposa diante da tua mãe ou do teu pai, para não deixar mal o teu esposo diante da tua mãe, porque são situações que acontecem. Então, a quem eu vou confiar essa missão? A quem eu vou abrir a porta para a nossa intimidade conjugal? Os segredos, porque os segredos são revelados. Há situações que há momento tem que se falar para alguém, para essa pessoa nos dar uma sabedoria. E se essa pessoa não tiver sabedoria, você só vai nos destruir. Pode não nos destruir diretamente, mas se levar essa questão a uma outra pessoa. Uma vez, disse a irmã Leocádia, alguém falou com a minha irmã, e eu fui lhe perguntar depois o que falaram. Ela disse, não, Alex, você é minha irmã, você é crente, mas isso que ela me falou é mesmo só para ficar comigo. E eu sei que te contando, você não vai contar a alguém, mas, tipo, prefiro que fique só comigo. Temor do Senhor na boca, fidelidade. Então, vou deixar a irmã Elsa também trazendo mais, partilhar mais conosco também alguma sabedoria. Só para dar um subsídio naquilo que a irmã estava a dizer. Primeiramente, o primeiro ponto é que a gente não pode escolher padrinhos simplesmente por afinidade. Longos de amizade, tempos de confiança, não. O que nós queremos mesmo transmitir é que Deus nos derrame sabedoria para escolher padrinhos, para aqueles que ainda que não escolheram. O que nós queremos transmitir é que
é necessário ter sabedoria para escolher padrinhos. Por quê? Como a irmã Alexandra estava a dizer, é uma pessoa que vai ser agregada. O padrinho não anula aquilo que é a posição do pai. Certo. Não, nem o nível de espiritualidade que o pai e a influência espiritual que o pai tem sobre o filho. Mas, de alguma forma, ele escolhe alguém idôneo, que é capaz que na ausência dele vai seguir os mesmos princípios. Certo. Não pode ser simplesmente pelas finanças, ou porque sim, o padrinho tem essa responsabilidade. Porque, como um segundo pai, tem aquele cobrimento financeiro, aquela ajuda mesmo na fase do casamento. O padrinho é o ouvido e os olhos do casal ou dos noivos. É aquele que vai dar aquele acompanhamento, tanto financeiro como emocional. Então, a função do padrinho ali não anula a posição do pai. Mas uma questão é você escolher padrinhos idôneos, capazes de conduzir naquilo que é o correto. Para os nossos filhos, sabemos que o padrinho tem a função de acompanhar o afilhado em cada passo que ele der. Se eu fizer uma escolha certa de um padrinho certo, eu sei que na minha ausência, meu filho não vai se desviar naquilo que for passar o final, for fazer cruzada, o meu filho fica na casa dele, eu sei que vão ter horas de orar, vão ter horas de meditar, e muito melhor, às vezes, na minha casa não tem uma rotina rigorosa, e na casa do padrinho pode ter. Mas isso depende do tipo de escolha que a gente vai fazer. Não pode ser por afinidade, tem que ser, não, eu vou sentar, e se eu tiver que escolher um padrinho ou alguém, uma segunda voz para o meu filho, porque é aquilo que a irmã estava a dizer, é alguém que, se você tiver que contar alguma coisa, que tenhas receio de contar com a tua mãe ou com o teu pai, ele vai falar o correto, vai te falar, vamos ver à luz da palavra o que é. Um padrinho tem que te falar, vamos ver à luz da palavra qual é a solução, tem que te fazer olhar para aquilo que é a verdade. O padrinho tem que transmitir algo de Deus, tem que confessar a fé, é mesmo vital. Se você quer ter um casamento de sucesso, não se encontra sucesso fora daquilo que é o sucesso da palavra de Deus, porque é eterno, o que é estabelecido na palavra de Deus é o que é real. Se você quer realmente ter um casamento ou um filho guiado, não desviado depois de um certo tempo, foi batizado na igreja, mas depois desviou como o padrinho, a função do padrinho. Certo. Se você não quer ter esses dessabores por diante, você tem que fazer uma boa escolha. Porque até, Maleu e Maiosa, os padrinhos têm também o papel, o dever de educar, ensinar, orientar no caminho da fé. Certo. Orientar no caminho da fé. E os padrinhos, como dizia a irmã Leocádia, à luz da Bíblia. Por isso que nós estamos a dizer que é sabedoria divina e estamos a falar para os filhos de Deus. Certo. E se alguém nunca teve contato com a palavra, que o Senhor te alcance. E Maiosa, porque nós vimos, é importante esse lado financeiro que os padrinhos, mas mais do que isso, os padrinhos são intercessores. Muito mais. Os padrinhos são os primeiros intercessores do casal, são os padrinhos. Certo. São os padrinhos. E eu digo, e por isso é que quando alguém vem me pedir, irmã Leocádia, para me dizer que Machana, quero que sejas a minha madrinha, eu pergunto o que te motivou a me escolher como madrinha. Depois que há coisas que eu levo com muita seriedade, Maiosa. Quando eu digo, principalmente até para escolher padrinho para meus filhos, que tema? Eu conto. Mateus, se você quiser ver a minha seriedade, como vocês dizem que é muito sério, não, é nesses pontos. Certo. Porque pensa em alguém. Teve uma cena que eu acho meio que engraçado, alguém que queria tanto ser padrinho do meu filho. Eu estava num casamento. Eu tenho que ser padrinho do teu filho, eu tenho que ser padrinho do teu filho. E eu olhava para a pessoa que naquele momento eu perguntei se era ela falou a cerveja. Porque você não pode me obrigar, você não pode se predispor. Sim, a quem impõe esse, tipo, quem impõe se isso. tivermos uma intimidade, tudo bem, mas eu que tenho que fazer a escolha. Mas a minha pergunta era, mas queres ser o padrinho do meu filho? Com que propósito? Certo. Porque eu tenho que... há coisas... eu digo, nesse tempo, mais do que nunca, nesses tempos, nós temos que ser, não extremistas, mas radicais. Deixa eu terminar melhor. Por quê? Porque eu quero deixar uma semente para os meus filhos. Aliás, eu estou a deixar uma semente para os meus filhos, que eu digo que eu não quero que essa semente seja corrompida, irmã Elsa. Então, se a semente não vai ser corrompida, quem eu vou arranjar, como disse a irmã Elsa, não é porque eu não tenho voz, mas como segunda voz na minha ausência. Porque os padrinhos têm essa função, têm a segunda voz. Certo. Tem a segunda voz. Para isso temos que, como não está à luz da Bíblia, mas vimos que era uma coisa boa e estamos a seguir. Os padrinhos têm segunda voz. E os padrinhos não podem desistir pelo caminho. Certo.
Os padrinhos não podem desistir pelo caminho. Se na fase, quando os pais escolheram ele como padrinho, mas na fase adulta a criança dizer que não, pelo que eu vejo dele, eu acho que não é uma pessoa apta para ser meu padrinho de casamento, eu vou para um outro caminho e nos apresentar alguém que nós vimos que não. Essa pessoa também é uma pessoa que nós achamos uma pessoa idônea, concordamos. Vamos essa, porque também nós também na fase adulta podemos opinar os nossos filhos. Certo. Não obrigando, mas eu posso opinar. Filha, que tal o irmão fulano e a irmã fulana serem teus padrinhos de casamento? O que achas dele? Eu vejo que são mais pessoas que são idôneas, pessoas que buscam o Senhor, Sensatas, né? Pessoas que primam pelos princípios cristãos. Que tal eles como teus padrinhos? Se o filho dizer que não, tudo bem, tudo bem. Se dizer que não, não. Eu vejo que o irmão fulano também, a irmã fulana também acho que tem. Não, tá bom, vai lá. Mas não escolha padrinhos, porque você quer patrocinadores. E que você vê, como é que você vê um filho, coisas, por isso que nós vimos em certos casamentos, eu conto aquilo que eu já vivenciei. Porque são filhos de Deus, vão escolher um padrinho porque acharam que tem que ser alguém que vai poder custear o casamento todo. Certo. Mas, no entanto, no dia do casamento, começou a ter algumas contradições, porque os afilhados não queriam álcool no salão, e o padrinho dizia que tinha que ter álcool no salão, porque os meus amigos virão, e eu sou alguém assim, aquilo, então tem que ter. E aí começou uma série de desavenças já antes do casamento. A minha pergunta é, em que momento vocês sentaram junto para orarem com esse padrinho, com essa madrinha, que hoje, uma semana antes do casamento, vocês já estão a ter essas contradições? Depois teve um momento que eu disse, a noiva disse que não. Na minha festa, desde sempre sonha não pode ter música secular. E o padrinho disse que é impossível, se não vai ter essa música, pelo menos tem que ter do antigo cantor, esse mais velho daquele. E começou aí já uma série de contradições. É aí, os amados que ainda não casaram, os solteiros que estão aqui para casar, senta, se vê quais são os meus princípios, quais são os princípios dessa pessoa que eu quero escolher como meu padrinho, para que amanhã não haja contradições no momento, ou uma semana antes, um mês antes do casamento. Começam as brigas, porque não vai ter, tem que ter música secular, tem que ter aquilo, porque os padrinhos acham, como estão a ser eles a custear praticamente o casamento todo, não estão a velar mais para o lado espiritual. É porque certamente não teve preparo espiritual, porque vocês têm que orar junto com os padrinhos, um mês antes, 2 meses antes, ou durante, desde que eles vos escolhem para serem padrinhos de casamento, vocês têm que orar junto, a preparar o casamento, não só preparar o casamento financeiramente, mas espiritualmente. Fora aquilo que você aprende com as aulas de casamento. Os padrinhos também. Por isso é que eles são pessoas que nós temos como referência. São pessoas que nós temos como referência, principalmente na vida espiritual. Porque eu não quero só... alguém me disse assim, eu não me importa se na minha festa não tiver nada, mas eu te quero como padrinho, mesmo não tendo nada para me ajudar financeiramente, mas o que eu quero é a tua espiritualidade. É a tua vida espiritual, Maelsa. E uma das coisas que a irmã estava a dizer, que é muito importante, louvamos a Deus porque a sua palavra quebra mesmo toda a ignorância. Amém? Às vezes é um ato de ignorância, porque como a irmã estava a dizer, às vezes... é um costume, né? É um hábito costumeiro que às vezes algumas pessoas impõem. Você é a madrinha do teu filho, tudo mais. E a gente olha. E há quem diz, não, ela não é cristã, mas todavia tem bons comportamentos, tem boas atitudes na casa dela, não falam coisas X, não comportam assim. E eu me baseio naquilo que eu vejo daquela pessoa para poder atribuir aquela pessoa como padrinho ou madrinha. Louvamos a Deus mesmo que a sua palavra é viva e vem mesmo para quebrar todo tipo de ignorância. Sim, a Bíblia não está a retratar aqui padrinhos naquilo que é em si padrinho, mas nos ensina. Há uma parte espiritual, há uma função espiritual. Se você for simplesmente escolher o padrinho naquilo que é o costume, que alguém escolhe ou alguém impõe, não, essa criança quando nascer, sou eu, o padrinho dele. Que tipo de espírito tem aquela pessoa? Que tipo de comportamento tem aquela pessoa? Tem que só análise, vocês têm que fazer esse tipo de ignorância que a gente tem que quebrar, conhecendo a palavra de Deus. Quando você for para escolher o padrinho, não olhe simplesmente para aquilo, não, ele tem bons comportamentos. Quem diz assim, a única coisa que lhe falta é Jesus. Se lhe falta Jesus, falta tudo. Não são os bons comportamentos, nem as boas atitudes que vão garantir que o teu filho tenha bons caminhos. Porque vai chegar um dia, aquelas boas atitudes... por alguma situação, vão exceder, vão deixar de ter boas atitudes. E o teu filho no casamento, suponhamos no casamento, o teu padrinho, sempre aquele padrinho calmo, que nunca falou, sempre falou com a madrinha, com aquela situação, sempre muito calmo.
Quando surgir uma situação em que o padrinho vai extrapolar, ele vai se dar na tua presença. Você vai levar aquele comportamento também para o casamento. Não, por isso é que viu, mas eu não te corto. Hoje em dia tem pessoas que escolheram um padrinho, depois eles tornaram-se padrinhos do padrinho. Porque o padrinho tem uns comportamentos que, quando a madrinha chora, quer dizer, o afilhado é que vai aconselhar o padrinho. Sim, não é porque os pais bem assim. Não é porque os filhos não podem aconselhar os pais, mas há coisas que você vai ver que, por isso é que não vamos misturar pai espiritual e padrinhos, né? Mas você vai ver alguém dizer, o pai espiritual é aquele que nós sabemos de uma certa forma. Ele na espiritualidade, ao te começar, ele tem uma certa cobertura acima de você, mas com o tempo, como você com o tempo também pode vir na espiritualidade, conversar com o teu pai, aconselhar o teu pai. Pai, eu não tenho. É diferente. Nós estamos, imagina a madrinha aí falando no afilhado, o vosso padrinho nem vem, olha, desde sexta-feira que saiu, que a madrinha já está vermelha, está contando um afilhado. Porque nós queremos alguém como referência, mas você quer escolher como referência no meu padrinho, eu vejo a forma que trata a minha madrinha, a forma que é engajado na obra do Senhor, da forma que ele teme a Deus. Não, esse vai ser o meu padrinho. E serem transparentes. Do jeito que... Por que você quer essa pessoa como madrinha da tua filha? Não, é uma mulher que quando eu olho para ela, quando eu converso com ela, irmã Elsa, os conselhos que ela me dá... Se refletem também na sua vida. Os conselhos que ela me dá, minha filha daqui a nada vai casar. Não, vou preferir que ela seja a madrinha da minha filha, porque só a mim já me edifica. A minha filha está para casar agora. E eu, quando converso com ela, eu recebo uma paz, eu recebo uma palavra do Senhor. Então, quero que ela seja a madrinha da minha filha. Quero que ela seja a madrinha do meu filho. Por quê? Porque eu vejo Deus nela. Então, mas quando alguém não é crente, não pode ser afilhado da madrinha do teu filho. A minha Alexandra, não. Amém. Porque a visão é passar princípios aos nossos filhos. É ensinar o menino o caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dela. Não vai ensinar esses princípios segundo a ciência, cientificamente. É através da palavra. Como diz a Amélia, ela tem tudo. Não. Ele é médico, ele é médica, ele é formada, tem tudo. Só lhe falta mesmo Jesus. Então, lhe falta tudo para ser madrinha do meu filho. Certo. Lhe falta tudo para ser madrinha da minha filha. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que o meu filho... Se através de mim, se eu estou ali passar princípios cristãos, então essa pessoa que vê, a segunda voz também tem que ter os mesmos princípios. Isso não há negociação quanto a isso. Estou a falar por mim, irmã Léo, e eu estou a falar para uma filha de Deus, eu sei que para um filho de Deus. Quanto a mim, se é tudo, olha, é médico, é engenheiro, tem tudo. No casamento não vai lhe faltar nada. Quando ele for para ser batizado, se você quiser dar festa, não vai lhe faltar nada. Ele mesmo que lhe falta mesmo só. É do jeito que ele é tão calminho, é tão boa pessoa, só lhe falta Jesus. Disse a Malicada, então lhe falta tudo para ser padrinho, madrinha da minha filha, do meu filho, ou do meu casamento. Certo. Porque o que eu quero é alguém. Há um momento, eu disse, padrinhos são intercessores, Maelsa. Quando eu me cansar, porque na vida nós nos cansamos. Certo. Esse ano, esse mês, estou a jejuar muito. No próximo mês, poderei baixar o jejum e haverá uma situação, alguém poderá jejuar por mim. Estava internada, foi necessário alguém jejuar por mim, foi necessário alguém orar por mim. Então, há um momento na vida que nós precisamos de uma mão, alguém que faça as coisas por nós, alguém que nos ajude. Naquele momento que eu estou fragilizada. Então, os padrinhos são mais do que patrocinadores, são intercessores. Certo, porque existem sim, tem coisas internas do casal que tem que, de alguma forma, por maturidade, para crescerem, tem que crescerem os dois. Tem que estar mesmo reservado. Mas, por uma questão de maturidade, você olha para os teus padrinhos, por uma questão de maturidade, é sempre bom você estar ali, qualquer situação, você chamar. Os padrinhos serem transparentes, falarem com... terem aquele acompanhamento, terem momentos de conversa, ambientes de confraternização para ver o desenvolvimento dos afilhados, porque há afilhados que desenvolvem de tal maneira que você até pode lhe confiar, afilhado, conforme você está, você já pode madrinhar alguém. Porque o teu padrinho vai ver, não, o desenvolvimento do meu afilhado, sim, senhor. Há casos também... Os padrinhos têm aquilo que é a proteção espiritual. Vou me virar um bocadinho mais para o lado espiritual, porque existem batalhas no casamento, certo, que são mesmo intercessores, porque eles, como já estão num nível de entendimento, né, já passaram por certas batalhas. Eu que sou recente, estou a entrar,
o meu padrinho tem a função de me dar aquela cobertura espiritual de dizer, filha, vai passar pela área das finanças, em que no princípio vocês não vão ter nada. Ali o Senhor, aí que você vai ter que ser forte, a tua madrinha vai ter que te orientar, você vai ter que ser forte. Não precisa ligar na tua mãe para falar que vocês não têm arroz, se precisarem sim, ligam. Mas se tiver alguma coisa para você fazer aí, vender, fazer algum negócio, a tua madrinha vai te instruir, vai te orientar, porque o caminho, ela te mostra um caminho para trilhar, não porque a tua madrinha, não porque a tua mãe pode ver, não faz ou não fez. Mas a madrinha tem a segunda voz. Tem mesmo a segunda voz, é alguém que vai te guiar, vai te orientar naquilo que é o caminho. Quando houver alguma diversidade, as batalhas em si do casamento, aquilo que combate em si o casamento, o padrinho tem a função de estar ali para dar a cobertura espiritual. Se você liga, padrinho, aqui em casa estamos a passar por uma situação, disse, afinal, e vamos fazer como? Não pode. Quer dizer, mas são orientadores. Né? E vamos fazer então como? A madrinha também aqui me aquecendo na cabeça. Jesus, o padrinho liga mais, lutei mais aqui com a madrinha. Quer dizer, são orientadores, os padrinhos são orientadores, são intercessores, são orientadores. Certo? Porque alguns problemas, como a irmã disse muito bem, há coisas que nós queremos salvaguardar a imagem do nosso parceiro diante dos nossos pais. Queremos salvaguardar a imagem da nossa parceira diante dos nossos pais. Então, aí está o padrinho, como ele é o segundo pai, como a madrinha é a segunda mãe. Então, ao invés de eu expor, né, porque o meu pai é meu pai. Está entendendo? A minha dor... Vai olhar mesmo com olho de pai, certo? Ele vai olhar mesmo com olho de pai. Então, e eu quero salvaguardar a imagem do meu parceiro, a imagem da minha parceira. Olha, esta situação eu vou partilhar com meu pai, com meu padrinho, com a minha madrinha. Eles certamente vão saber nos orientar. Depois é que vai... Por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eles são orientadores, são intercessores. Certo. Estão aí para nos orientar em algumas situações que muitas vezes é evitar expormos diante da família. Vamos falar ainda com os padrinhos. Quando são os nossos filhos, hoje alguém já me disse, olha, a tua filhada não está a ouvir, é melhor você falar com ela. Olha, o teu afilhado não está a ouvir, é melhor você falar, porque você está a falar como segunda voz, vai lá. Vai ouvir. E também é bom amizade, criar amizade. Tem padrinhos, tipo, só escolhemos porque já não havia mais ninguém, já não havia mais tempo. Certo. Já não importa, qualquer um que aparecer vai. Certo. E depois do casamento, o vosso caminho é esse, o nosso caminho é esse daqui. E quando aparecerem, surgirem as adversidades da vida, lá não estão nem aí como intercessores, como orientadores. Então, há uma extrema necessidade, irmã Leocádia e irmã Elsa, a sabedoria divina é para todas as coisas. Mas eu dizer, não, mas isso não é bíblico. Não, mas é necessário, porque hoje em dia nós estamos a ver, só estamos à procura de patrocinadores do que de padrinhos. Certo. Então, como queremos patrocinador, não importa a vida cristã dessa pessoa, não importa o que futuramente nós vamos precisar dele no ângulo espiritual, em que poderá contribuir. Nós só queremos alguém que patrocine o nosso casamento, alguém que nos ajude a realizar o nosso casamento, seja aquela festança, mas depois, o que vem depois já não interessa, não. O que você tem que velar é a vida espiritual dessa pessoa que você quer como padrinho. Então, não estamos a falar de perfeição. Nós temos sido aperfeiçoados. Certo. E a obra será completa. Então, o que nós queremos dizer é que essa pessoa tem que ser alguém que vai saber te orientar à luz da palavra. Mais do que patrocinar o casamento, mais do que a festa seja bonita. O casamento não começa naquele dia na igreja, naquele dia no salão. Certo. O casamento começa depois que vocês vão para casa. É que nós estamos a dizer, mais do que um patrocinador, mais do que alguém que vai estar aí na igreja, no lado a madrinha e o padrinho, não, alguém que vão nos acompanhar durante a trajetória toda, irmã Elsa. Amém. E a Bíblia diz que na multidão de sabedoria há conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. Amém. Obrigada. E então... alguém que vai escolher pessoas que lhes possam ajudar só financeiramente ou para o dia da festa, da compra das coisas para a festa, realmente essa pessoa já está a mostrar que não tem sabedoria. E quando você vai na escolha dos seus padrinhos, uma das coisas que você tem que velar, para além dele ser cristão, porque o facto de ser cristão não significa tudo. Então, uma das coisas que você tem que velar é o testemunho, é o exemplo. Logo, você deve avaliar
como é que é o casamento daquela pessoa. Por isso você não pode convidar alguém que você conhece há muito pouco tempo. Com um casamento fracassado, certo. E há muito pouco tempo. Então você tem que analisar esses pontos todos. Como é que tem sido, como é que ele é como pai, como é que ele é como esposo. Tudo isso vai de alguma forma te dar subsídio para que você então tenha certeza da escolha que está a fazer. Porque alguém que não sabe ser um bom esposo, um bom pai, não vai poder te aconselhar a ser o mesmo, não é? Ou ao mesmo, digo, para uma mulher. Como é que ela, a mesma madrinha não respeita o seu esposo, a mesma madrinha fala mal do seu esposo, a mesma madrinha não tem maneiras de falar na presença de outras pessoas com o seu esposo. Então, tudo isso são detalhes importantíssimos que você deve analisar antes de escolher alguém como padrinhos. Porque quando você vai fazer essa escolha, você tem que ter já isso como uma base. Porque Certo. o que eles vão te passar em momentos que você estiver a passar por crises? A irmã Leocádia deu um exemplo aí muito bom. De quando você estiver a passar por alguma situação lá em casa, de alguma necessidade, a primeira coisa realmente não é correr para os pais. A primeira coisa não é logo ir na casa da mãe e dar a entender do que está a passar lá em casa. Então, quando situações de crise financeira ou a crise mesmo no relacionamento, sim, os padrinhos estão aí e essas pessoas, como elas são imparciais, não vão querer segurar a brasa só num lado da sardinha. Então, eles estão em condições de transmitir melhor a sabedoria. Mas é importante que eles tenham este bom exemplo, este bom porte diante de ti, diante dos teus olhos. Porque é naquele momento que eles vão te transmitir aquilo que foram as suas experiências no passado. Porque eles hoje têm 20 anos, 15 anos de casados, mas tiveram o primeiro ano, o segundo ano. Então, com base a isso, eles vão poder te transmitir, mesmo que eles tenham fracassado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, fracassado, digo, tenham cometido muitos erros, eles aprenderam. E aí, então, já vão poder te alertar a não cometer os mesmos erros, não é? A te dar outro tipo de instrução. Não, olha, não faça isso. Não, olha, não vai ter com os pais. Olha, ora mais nesse sentido. Olha, seja mais flexível, não seja. Então, tudo isso eles vão te transmitir como uma bagagem que eles trazem de anos. Então, é muito importante olhar para a experiência. A experiência sempre nos ajuda e ajuda-nos muito. Então, devemos escolher mesmo esse tipo de casais também, aqueles que têm alguma experiência, alguma bagagem, não é? Alguma bagagem para nos transmitir. Nós que estamos a casar agora, somos novatos no assunto, sabemos que, aliás, como a irmã Alexandra disse, o casamento não é o dia da festa, é depois da festa. Então, eles vão saber nos alertar para determinados inimigos que vêm para destruir o casamento, a harmonia, o entendimento no lar. Irmã Elsa, e também muitas das vezes, se calhar tem pessoas que estão nos assistir que não são crentes, e dizer que, irmã Leo, é meio que complicado, porque são coisas que nós ouvimos no dia a dia. Não podemos dizer que tipo, estamos a falar só para um mundo cristão que vive mil maravilhas. São coisas que nós ouvimos no dia a dia. Certo. Alguém dizer, o padrinho, a mulher a repreender o esposo, dizer, para com esse tipo de atitude, porque isso não é bom. Disse, se o padrinho mesmo, vou falar com o padrinho, o padrinho mesmo costuma me levar lá. Está a perceber? Você vai dizer, não, essa atitude que você está, essa atitude não é boa, não pode ser assim. Eu vou falar com os padrinhos. Você vai falar com o padrinho é que me leva nesse sítio, o padrinho é que me leva nesse caminho. Quer dizer, é alguém que, ao invés de ajudar a construir, está a destruir ao lar. O padrinho é que leva o afilhado tarde à casa, quer dizer, não ensina a cuidar da esposa. Então, tem que ser pessoa experiente, com pessoas idôneas, com um exemplo a seguir. A dizer que eu vejo como ele cuida da minha madrinha. E o afilhado vai ver do jeito que o padrinho cuida da madrinha. E vai querer cuidar também assim da sua esposa, que nem em casa. São segundo o pai. Do jeito que os filhos veem, da forma que o pai trata a mãe, é a forma que o filho vai tratar a esposa. Da forma que a mãe trata o esposo, é a forma que a filha vai tratar
O esposo. Então, da forma que o segundo pai, eles são o segundo pai, da forma que o pai trata a madrinha, o padrinho trata a madrinha, é a forma que o filho vai tratar a sua afilhada. Então, você quer escolher padrinhos para o casamento? O que te motiva a escolher essas pessoas como padrinhos do teu casamento? O que te motiva a escolher essa pessoa como madrinha, como padrinho do teu filho? Essa é a grande questão. Não faça só isso por fazer de ânimo leve. Lembra que são pessoas que você tem alguns princípios teus e você vai querer que esses princípios sejam, você vai querer passar esses princípios para os teus filhos. Certo. E será que essa pessoa vai passar os mesmos princípios para os teus filhos que você quer como padrinho, madrinha do teu filho? E esse padrinho que você quer para o vosso casamento, esses padrinhos que vocês querem para o vosso casamento, que princípios têm? Nós somos filhos de Deus. O que que crenças eles têm? O que eles vão ajudar amanhã no vosso casamento? Lembrar que, padrinho, você vai trazer alguém para a vossa intimidade. E as situações que surgem, que sabedoria eles terão para poderem vos orientar à luz da palavra, irmã Leocádia. E Imada, eu vou ter uma palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios 10, no seu versos 31. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, amém. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Amém. A nossa maior intenção é fazer todo tipo de escolha para a honra e glória de Deus. E eu quero falar um bocadinho mais para os padrinhos. A importância do testemunho. Eles estão aí para testemunhar um ato espiritual. Seja o batismo, seja o casamento, ou qualquer um ato extremamente espiritual. Um cordão de 3 dobras dificilmente se rebenta. Por quê? Por causa da força que tem. O padrinho representa esse cordão, essa força. A importância do testemunho é que mediante a atmosfera espiritual, não sei se falando na atmosfera espiritual, eles testemunharam um ato e eles concordaram com aquele ato. As pessoas estão ali. Quando nós estamos aqui dentro de um casamento, por exemplo, dentro de um casamento, tem um casal, tem a bênção da família, que é os noivados, tem aquilo que é o testemunho dos padrinhos. Qualquer situação que existir, vamos chamar os padrinhos, que são as pessoas que testemunharam. Porque a segunda informação é muito importante. A importância do testemunho. Há um poder naquilo que é o testemunho, aquilo que é, sim, o testemunho em si. A pessoa que testemunha é um ato espiritual. Ela sabe como defender aquilo que ela presenciou. Ela sabe ver. Por isso que a pessoa que vai ser teu padrinho tem que ter a noção de que é um ato espiritual primeiramente. Que ele está ali para representar algo espiritual. E se alguma coisa acontecer, ele tem que velar por aquilo. Tem que dar a cobertura por aquilo. Por exemplo, quando aconteceu com Jesus, nós estamos a dizer aquilo, quando aconteceu com Jesus. Eles levaram, sim, eles foram consagrar a um sacerdote, foram entregar conforme o costume à lei. O sacerdote tem como responder por aquele ato espiritual. Ele testemunhou aquilo, tem como falar daquilo. Mas eu sei que muita gente pergunta sempre dentro de algum problema. Já foram ter com o vosso padrinho? Já foram ter com o vosso pastor? São pessoas que testemunharam, que certificaram daquele ato, que levantaram e brindaram aquele momento. Há um poder espiritual ali muito importante. O padrinho tem influência espiritual, sim. Quando alguém vai dedicar o filho, por exemplo, nós temos as testemunhas. Testemunhas, qual é a função da testemunha? Nem só para acompanhar naquele ato. É para confirmar que aquele ato é extremamente espiritual. E nós concordamos, damos o nosso selo de concordância com aquele ato. Jesus, quando tem a repreensão em alguém, por que tem que ser sempre uma segunda pessoa, uma terceira pessoa a falar? Por que tem que ser uma segunda pessoa a falar? Porque é importante aquela pessoa testemunhar. Às vezes até dizer assim, se ele não ouvir, leve uma outra pessoa, chame outra. E se assim, lhe considere como um ímpio. Por que esse testemunho? Por que as pessoas têm que ter aquela participação? Por causa do poder do testemunho. Porque a segunda não se quebra facilmente. Não se rompe. O padrinho está ali para dar essa cobertura espiritual. Quando você não tem essa noção de cobertura espiritual, o casamento vai decorrer do teu afilhado, vai aparecer os embates. O embate do casamento não depende de cristão ou não cristão. Acontecem. Para todo mundo. Então, se o padrinho não tem noção dos embates, da posição dele espiritual, como alguém que testemunhou um ato espiritual, o afilhado vai estar exposto a todo... nem que ele não possa vir a resistir.
Mas se eu já tenho alguém onde me apoiar, se eu já tenho alguém que fala, eu aqui onde estou mesmo a padecer, e o padrinho falar, eu estou aqui contigo, dificilmente se rompe esse cordão. E os padrinhos têm que ser pessoas que estão para dizerem que estamos aqui por vocês. Certo. Estamos aqui por vocês, estamos aqui para apoiar. Então, escuta dizer, Maelsa, padrinhos não se escolhe só porque Certo. crescemos juntos, estudamos juntos, Afinidade, vivemos certo. nós até podemos ser amigas, podemos ter afinidade, nós somos boas colegas, mas uma coisa, velo, se não for, eu não alinho. Por quê? Porque eu quero transmitir, eu quero não só que seja só, eu quero alguém que vai transmitir também, vai passar a pessoa de Cristo, a minha pessoa, alguém que vai trazer o vinho, meu casamento. Que vinho é esse? Que vai trazer vinho. Quando acabou na festa, acabou o vinho. Na festa acabou o vinho, e o melhor vinho que deu foi Jesus. A pessoa que tiver Jesus é que vai trazer melhor vinho no meu casamento. É que vai trazer o melhor vinho para mim. Então, para isso, eu não vou escolher qualquer pessoa. E padrinhos também. Há padrinhos que você pergunta muitas vezes, quer ser padrinho, mas não tem noção do que é ser padrinho. Só quer ser padrinho para aquele dia meter um fato bonito, um vestido, para ter de pé, testemunha, mas não tem noção do que é ser padrinho. Uma grande responsabilidade. Mas é uma grande... Por isso que quando alguém vem me dizer, mas Sandra, meu filho é teu afilhado, eu pergunto, a minha pergunta é sempre, o que te motivou a me escolher como madrinha? E eu peço para ir pensar, eu peço para ir buscar a Deus, porque eu sei que é uma grande responsabilidade. Quando eu era mais novinha, me recordo, quando fui batizada na católica, eu tinha padrinhos que já faleceram há muitos anos. Então, meu pai estava a arrumar a antena da televisão e pousou uma garrafa de cerveja. E, na medida que meu pai ia mexer, eu dou um gole na cerveja. Ele, quando olhou, disse, alguém mexeu. Foi você, neguei. Foi você. Então, meu pai disse, vamos até a tua madrinha. Pegou, deu umas palmadas e disse, vamos até a tua madrinha. Posto lá, me deixou para a madrinha. Minha madrinha não falou nada comigo. Nada mesmo, nada. Por quê? Porque ela achou que aquilo era normal. Certo. E meu pai não tinha noção, acho que meu pai não tinha noção daquilo, ele só achou que, ele me levando lá, me deu uma repreensão, mas até quem me deu a melhor repreensão foi ele. Há pessoas que não têm noção quem é o padrinho, quem é a madrinha, e qual é o papel. É uma grande responsabilidade, porque você tem um dever de ensinar esse menino o caminho da fé. Você tem responsabilidade de ser intercessor deste casal. Por isso é que os padrinhos, como disse a Maleucária, nós estamos a falar para o mundo, tá bom, não vamos generalizar, estamos a falar só para os filhos de Deus, estamos a falar para o mundo. Há pessoas que você vê que é padrinho, né, e depois do casamento, padrinhar no casamento acabou. Certo. Já não há mais relação nenhuma. Não querem saber de como os afilhados vivem, que situações passam. Certo. E se há alguma coisa que eles possam opinar, que eles possam ajudar. Não há tipo, realizamos o casamento deles, apoiamos no que foi necessário e acabou. Agora, como eles estão a caminhar, já não é mais a nossa responsabilidade, Maelsa. Sim, e eu ainda acho que não se deve realmente tomar esse compromisso de ânimo leve. Você não deve aceitar com facilidade um compromisso como este. Você deve avaliar, analisar a si mesmo e saber se eu tenho realmente capacidade para embarcar nesse negócio, ou se tenho capacidade espiritual para me meter mais numa situação como essa. Por quê? Porque é uma responsabilidade, e como as minhas irmãs estiveram aqui a dizer, a principal responsabilidade é mesmo a responsabilidade espiritual. Então, você que sabes de si mesmo, sabes que você não tem capacidade espiritual para suportar mais outras pessoas. Então, convém que você não aceite esse tipo de compromisso. Certo. Porque é aquilo, as pessoas às vezes querem aceitar, porque não sei qual é a ideia que têm, né, de ser padrinho, querem aparecer naquele dia, não sei, Alexandra quer pôr um fato, quer pôr um vestido bonito. Se for aquelas pessoas que têm condições financeiras, é uma oportunidade dele mostrar então, que tem a capacidade. Então, mas não. E depois é que esses mesmos afilhados depois são deixados à deriva. E não têm esse suporte que
na verdade, devia haver. É importante, sim, você ajudar nesse sentido, mas mais do que isso, é mesmo o suporte espiritual. Então, aqui o conselho é mesmo para alguém que nos está a ouvir, que não deve aceitar de ânimo leve essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande. É uma carga mesmo, é uma carga. E essa carga espiritual, você deve estar consciente se é capaz de suportar ou não. Porque se você não tiver capacidade de suportar, convém que não aceite, porque senão você não vai poder fazer o bom papel do padrinho, você não vai poder contribuir para o crescimento, para o fortalecimento de um lar que está-se a formar agora. E então é mesmo um perigo muito grande, um desleixo, de alguma forma que você depois vai manifestar um desleixo, uma falta de vontade, ou de uma falta de sabedoria para poder ajudar essas pessoas. Então eu aconselho a você que nos assiste, que não aceite essa responsabilidade de ânimo leve. Se tiver que dizer mesmo não, vale a pena dizer não, do que depois, então, não saber levar esta carga. E, mãe, sabe, eu digo assim, você que nos ouve, que nunca teve contato com a palavra, o Filho de Deus que nos ouve, se você quiser escolher um padrinho para o teu casamento, para o teu filho, ore. Se você notar que não, tem que ser a irmã Leocádia, mas ore. Ore mesmo para escolher o teu padrinho, ou a tua madrinha, ou os vossos padrinhos. Ore por isso, diz, Senhor, nos orienta, nós queremos essa pessoa para nós como nosso padrinho, mas, Senhor, nós queremos uma direção tua. O Espírito do Senhor fala, o Espírito do Senhor não nos deixa num alheio. E não escolha só madrinha, porque eu acho que se deixar escolher essa madrinha para o meu filho, vai ter como lhe dar muitos presentes, porque eu vejo a condição financeira. Não faça isso. Não faça isso. O presente não leva para o céu. Nós estamos a velar por pessoa que vai a ensinar o nosso filho no caminho da fé, irmã Leocádia, que vai ensinar o meu filho, quando eu não tiver a possibilidade para fazer, ela vai fazer esse papel de mostrar Cristo, apresentar o caminho, ensinar os princípios cristãos. E o padrinho é aquela pessoa que, quando souber que preciso de um ombro amigo, não é aquele. Tem pessoas, irmã Leo, que com a intimidade dos afiliados, a família toda já sabe, os amigos todos já sabem, porque não tem freio, não há temor. Sabedoria. Não há temor. Lembra que ao expor a intimidade de alguém, a intimidade do casal, quando você expõe a intimidade de alguém, coisas negativas, certo, magoam o coração das pessoas. Certo. Magoa. E você que perde credibilidade, a pessoa vai olhar para ti como uma pessoa não séria. Então, a irmã dizia muito bem, se você vê que essa carga você não vai aguentar, recusa mesmo. O dizer a alguém que de momento não posso ser vossa madrinha, o momento não é ideal, não é pecado, não é errado. Dizer que de momento não posso porque estou com sede, porque há momento também a empresa está apertada, o negócio está apertado, não estás com cabeça para certas coisas, não se engaje, irmã Leocádia, não se engaje, irmã Elsa, para que depois não venha frustrar os padrinhos. Os afiliados têm uma certa a perspectiva, espera alguma coisa de vocês, mas depois não venham alcançar aquilo em termos de conselhos, em termos de acompanhamento e vir frustrar os recém-casados. Então, quando você vê que não é possível, de momento não dá, não se engaje. Diga, e pode até dar uma segunda opinião. Olha, eu de momento não posso. Que tal? O que vocês acham da irmã Leocádia? Eu quando vejo eles, falam com eles, o que vocês acham dele? Dá uma segunda opinião até, indica alguém que você acha que também é uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, né? Como dizia a irmã Elsa, não é só ser cristão, que você está aprovado para ser padrinho ou madrinha, mas também alguém que é experiente, já tem X anos de casamento, acho que pode vos aconselhar melhor, acho que tem mais bagagem de momento, que tal falar com essa pessoa? Então, nós queremos passar essa sabedoria. Na escolha de padrinhos, ore também. A oração não é só para pedir bênção. Também ter bons padrinhos é uma bênção. Ser uma boa madrinha para um bebê, para um adolescente, é uma bênção. Então, busque a orientação do Senhor quando alguém vir te propor para ser madrinha ou para serem padrinhos. Quando você quiser arranjar padrinhos, busque a orientação do Senhor. Ore também ao Senhor. Amém? Então, vou deixar também a Leocádia dar últimas considerações. Já estamos no final do nosso programa. E fala sobre a oferta, não é? Não, pode dar últimas considerações, se a Maria ainda quer dar mais um chega. Amém. E também, as madrinhas não podem ser as madrinhas flexíveis, porque a minha nora, a minha
a filha da mimosa. Eu falo muito agora porque... Falo muito isso porque as nossas irmãs hoje que estão a casar, em terra idade, e muitas delas não são aprendadas. E as madrinhas, por serem a madrinha super, vem a filha a cometer erros no lar, como não saber lavar, cozinhar, fazer as coisas. Não, eu como sou madrinha boa não falo. A madrinha tem o papel de mãe. Não pode ser flexível aos erros da filha. Não pode ser flexível àquilo que são os erros, porque é a estabilidade do casamento. E afilhadas que permitem mesmo que a madrinha se envolva no casamento. Porque às vezes também quem afasta os padrinhos são os próprios afilhados. Não, já casamos, os padrinhos também já nos ajudaram até aqui, obrigado. Às vezes eles querem dar mais contributo no casamento. Quero mesmo entrar, visitar, posso ver aí. Nunca tem disponibilidade. O padrinho também se afasta, tem essa contrapartida. Perfeito. Então, tem aquilo que é a sua posição como afilhada, deixar a madrinha mesmo te corrigir, te orientar. Se está errado, está errado. Nem porque a madrinha te ralhou, você vai ligar na mãe, então a madrinha fez isso assim, expor também os erros da madrinha. E por isso que você lhes escolheu. Então, tem também ter essa sabedoria para lidar também com os padrinhos, saber entender os padrinhos, ter ouvidos para ouvir, ser mesmo, estarem preparados para serem moldados, orientados, serem obedientes. Amém. Serem mesmo obedientes. Amém. Amém. Irmã, e essa sabedoria não vem da escola, né? Amém. Sabedoria divina para você escolher padrinhos para orar, para buscar na presença do Senhor, não vem da escola, não vem da escola, vem da sabedoria, vem mesmo de Deus. Por isso que é sabedoria divina. Irmã Elsa, para aquela pessoa que nunca teve contato com a palavra, nem com o Senhor, o que a irmã Elsa tem para essa pessoa nesta noite? Amém. Nesta noite, nós podemos lhe convidar a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Ele é a pessoa certa para nos aconselhar, é a pessoa certa para nos dar direção em momentos como esses. Então, dizer que sem Cristo não podemos fazer nada, ou sem Cristo não há sucesso nas nossas escolhas. Com Cristo podemos escolher melhor, tomar decisões mais acertadas. Então, nesta noite eu quero lhe convidar, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que você faça conosco essa oração para que Jesus se torne o Senhor da sua vida. Se você crê com seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar isso com a sua boca, você será salvo. Então, nesta noite, você vai repetir após mim essas breves palavras para que então você possa tomar posse da sua salvação. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu creio que és Filho de Deus, que morrestes pelos meus pecados e ressuscitastes para a minha justificação. Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para Ti e Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos meus pecados. Obrigado, Senhor Jesus, eu recebo a vida eterna. E obrigado, Senhor Jesus, porque de agora em diante eu faço parte da família de Deus. E já não há condenação para mim. Jesus é o Senhor da minha vida. De agora em diante eu vou segui-lo no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmã Leocádia falava, sim, sim. momento de oferta, faça oferta. E nós bons padrinhos também nos ensinam a ofertar. É o cumprimento da palavra. Todo amém? culto tem que ter uma oferta. Sim, todo culto tem que ter uma oferta. E a tua semente fala muito, amém? A tua semente fala muito. É o evangelho que está a ser avançado no reino do reino de Deus. Amém. Está a chegar a lugares em que só o Senhor mesmo é quem sabe, mas a sua palavra está a chegar com a sua semente. Amém. Então, não é em vão. Eu vejo sempre que onde você semeia numa terra, quando você semeia numa terra fértil, você bebe os frutos. Mas como é que eu estou a semear na igreja, eu vou beber os frutos dessa palavra que você está a ouvir? Amém. A salvação está chegando na tua casa. Que estás a quebrar barreiras espirituais na tua família por Amém. Causa da tua semente. Amém. Então, vamos passar as nossas coordenadas bancárias. Faça o mesmo com amor e alegria. Dê mesmo com alegria ao Senhor. Quando é feito para o pregador, quando é feito para a semente, para a igreja, ou qualquer outro voto que você fizer com o Senhor, faça-o com alegria. Amém. Em todo momento. Mas temos que falar de sabedoria divina para ofertar também. Amém. Falaremos Amém. também. Falaremos também. Sendo assim, então, nós chegamos ao fim do nosso programa. Amém. E queremos te convidar, daqui a 15 dias, estás ligado, que vamos falar de sabedoria divina para não escarnecer. Porque vou dar só um cheirinhozinho. Você que é filho de Deus, eu te admiro muito. Quando você vê alguém publicou
Onde que estava o Adão quando a Eva comeu maçã? É porque você não leu a Bíblia, porque aí o Adão estava aí no jardim, só que você como não lê a Bíblia. O mundo está a escarnecer, daí você que também pega e publica como falta de sabedoria só mesmo. Então, você está escarnecer, Deus não se deixa se escarnecer. Então, não pega a palavra do Senhor quando o mundo está a fazer, vou passar o tempo palhaçada, e você vai publicar, você está a escarnecer. Então, no próximo programa, nós vamos falar de sabedoria divina para não escarnecer. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela companhia. Continua sempre a partilhar e interagir conosco também. Quando o programa está, você tem que interage conosco, dá uma opinião e nós vamos conversando com vocês também. E muito obrigada. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a sua vida. A nossa amada líder Elsa vai fazer a oração final em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um programa, Momento de Sabedoria. Queremos que nesta noite a sabedoria de Deus foi ministrada a todos aqueles que nos ouviram. Pai, muito obrigado, Senhor, porque esta é a tua vontade, que o teu povo continue crescendo no teu conhecimento e no entendimento da tua vontade. Pai, graças te damos por cada pessoa que foi edificada, foi fortalecida de acordo com a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque vais continuar a fazer a tua obra na vida de cada pessoa. E queremos que todas aquelas pessoas que ouvirem esta palavra, em qualquer momento, em qualquer altura, Senhor estará ministrando nelas a sabedoria divina. Pai, muito obrigado pela vida das minhas irmãs, muito obrigado por todos aqueles que nos acompanharam. Que Deus abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém.